Olá, começa agora o JR Entrevista. E o nosso convidado é o deputado federal Diego Garcia, do Podemos do Paraná. O parlamentar é integrante da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Educação, além de fazer parte da Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Prazer todo meu poder participar do programa, poder falar com os telespectadores aí do Brasil e do mundo, uma satisfação. Deputado, vamos começar com um tema que está aí, no calor do momento na Câmara dos Deputados, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a execução das emendas de relator, emendas apelidadas também, de orçamento secreto. Como é que o senhor vê essa questão? Nós temos, assim, primeiro sobre essa fala, do orçamento secreto, tudo aquilo que faz com que falte a transparência na execução dos recursos públicos, eu acho ruim. Ruim para o país, ruim para a imagem do Congresso, ruim para todos, porque quando você perde os instrumentos em que você pode acompanhar o recurso e ver se de fato ele está chegando lá na ponta ou não, isso é fundamental. Agora, é possível aperfeiçoar, então, a transparência sem perder a ferramenta? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, as próprias emendas impositivas, elas são um instrumento hoje de muita transparência, na minha opinião. Por exemplo, se você entrar agora no portal da Câmara dos Deputados, digitar lá Diego Garcia, meu nome, você vai ter, ano a ano, para quais áreas no orçamento que eu indiquei as minhas emendas individuais. E você consegue acompanhar e saber se esses recursos foram empenhados, se já foram pagos ou não. Então você tem essa transparência que você dá ao cidadão e que eu acho que é fundamental. Eu acho que ela tem que existir. Quando não há esse instrumento, como que nós vamos saber se de fato o recurso público, o dinheiro público, ele está sendo aplicado nas áreas que teoricamente foram anunciadas e ditas? Fica praticamente impossível até para o próprio parlamento fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária desses recursos. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse, recentemente ele defendeu a legalidade das emendas e disse que pode trabalhar, sim, em uma ferramenta que traga mais transparência à execução dessas emendas. O que o senhor sugere? O que tem que ser feito? Olha, eu acho que deveria acompanhar, principalmente aquilo que já é feito hoje com as emendas individuais ou as chamadas emendas de bancada, onde o cidadão e os órgãos de controle e fiscalização conseguem acompanhar de forma melhor a execução desses recursos. Eu acho que essa já seria um grande avanço. Eu não tenho como negar a importância das emendas, que nós parlamentares temos essa possibilidade de ter um olhar diferenciado e distribuir da melhor forma possível os recursos. Por quê? Porque nós, parlamentares, estamos lá na ponta. Nós estamos visitando as cidades, percorrendo as regiões dos nossos estados. Então, a gente traz um olhar de fora para dentro do Congresso Nacional, que às vezes o chefe no Executivo, no Ministério da Educação, por exemplo, ou no Ministério da Saúde, ele não vai conseguir ter, por conta dessa grandiosidade que é o nosso país, com mais de 5 mil municípios. Então, eu acho que quando você dá esse instrumento para o Legislativo poder distribuir da melhor forma possível esses recursos, isso é bom e, de fato, faz a diferença. Eu vejo isso no meu estado do Paraná. Eu sou um parlamentar com votos praticamente no estado todo. O estado tem 399 cidades. Eu tive votos em 394 cidades. E eu faço a distribuição das minhas emendas individuais buscando atender da melhor forma o maior número de municípios possível, em todas as regiões do estado. Então, são recursos que muitas vezes eu escuto as lideranças locais dizendo: olha, deputado, se você não tivesse ajudado a Santa Casa, o asilo, a associação que faz o trabalho aqui com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, a gente nunca teria acesso a esses recursos.
Então, esse olhar do legislativo, ele é importante. Ele ajuda a melhor distribuição dos recursos. Ele é fundamental. Então, eu não acho ruim isso. Mas eu acho que ter instrumentos que assegure a transparência da execução desses recursos é fundamental. Isso repercute bem para o Congresso, para o país e internacionalmente também. Porque tudo aquilo que fica oculto ou escondido, ou que diminui os instrumentos de fiscalização, é ruim e pode sim servir de instrumento para desvio de dinheiro público e para corrupção. E isso a gente não quer. E outro assunto em destaque na Câmara dos Deputados é a desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia, que são setores que mais empregam hoje no país, um assunto que ficou congelado na Comissão de Constituição e Justiça por muito tempo. O senhor é integrante da CCJ, o senhor acha que agora, com o presidente Jair Bolsonaro declarando um apoio à desoneração, a uma extensão por mais 2 anos, pelo menos, dessa desoneração, o assunto agora começa a andar? Eu acredito que sim. A posição do governo ela é sempre importante para o avanço de qualquer pauta ou matéria dentro do Congresso Nacional. Então, isso já é um grande avanço, né? Então, aqueles que vão dizer que demorou para ter esse posicionamento, mas, sim, é um passo grande que deve fazer com que a matéria avance agora dentro da Comissão de Constituição e Justiça e, consequentemente, vá a outra casa, ao Senado Federal. E a gente sabe da necessidade e esse ambiente de insegurança. E isso pode acarretar em diversas tomadas de decisões pelas empresas em todo o Brasil, que pode, inclusive, provocar o desemprego, né, de milhares de pessoas. Então, isso é preocupante. Nós passamos por uma dificuldade gigantesca, criada por conta da pandemia, estamos passando por um momento difícil, e eu acho que a gente tem que avançar em pautas como essa, pautas que estão paradas na Câmara, por exemplo, que trata também do refis para as micro e pequenas empresas que estão dentro do Simples Nacional. Isso é fundamental para a retomada do crescimento do país, né? Para fomentar a geração de emprego, desenvolvimento, diante da crise que nós passamos e estamos enfrentando ainda. Então, isso vai com certeza ajudar muito essa posição do governo agora para fazer a matéria andar, e a gente espera que tenha essa sinergia entre a Câmara e o Senado. Porque, quando o Senado se debruça sobre um tema e vai para a Câmara, fica ali parado. Ora, quando a Câmara se debruça sobre um tema, vai para o Senado, fica lá também parado. Então, acho que temos que encontrar um caminho de diálogo para que esses temas possam avançar com maior celeridade. Obrigado, deputado. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E, deputado, hoje está uma situação complicada, né? O senhor falou do projeto do refis para micro e pequenas empresas. O Senado aprovou esse projeto e ele está simplesmente parado há meses na Câmara, aguardando que o presidente Arthur Lira indique um relator para o início da tramitação. E por que não acontece nada até o momento? Porque outros projetos já aprovados na Câmara, como o projeto do Imposto de Renda, também está parado. Esse projeto do Imposto de Renda e outros projetos estão parados no Senado. Como que o senhor vê hoje? Está um prejuízo para o país. Se as duas casas pararem de aprovar um projeto da outra, parou tudo, né? E as eleições chegando a menos de um ano. Com certeza, é um prejuízo gigantesco para o país. Eu falo que o cidadão, ele precisa olhar para o Congresso Nacional, ver essa realidade e compreender a importância do papel do Legislativo. Eu acho que esse momento é um momento que deve provocar essa observação por parte do cidadão, porque veja que está nas mãos de nós, deputados e senadores, as principais decisões para o país. E se você não tem um Congresso que tem essa sinergia com a população, com a sociedade brasileira,
essas pautas elas ficam simplesmente paradas. E outro exemplo é a reforma tributária, né? Que o Senado pensa em uma, a Câmara pensa em outra, o Poder Executivo pensa em outra, e a gente vê que avançamos muito pouco nessa discussão. Reforma tributária, a reforma administrativa, o PL, vocês devem ter falado muito sobre isso, que passou pela Câmara, que está parado no Senado, que é o PL chamado anticovidão, né, que permitiria, inclusive, a punição dos maus gestores, né, que receberam recursos a rodo nessa pandemia e que está parado no Senado. Então, assim, só que eu acho assim, que esse momento não é um momento da gente ficar encontrando culpados. Nós precisamos colocar essas pautas sobre a mesa e entender que o interesse maior é da nossa nação e do nosso país como um todo. Inclusive, essa discussão da desoneração da folha, ela só veio de novo porque não tivemos uma aprovação de uma reforma tributária que, como a equipe econômica gostaria, que permitisse uma desoneração dessa folha de pagamento para outros setores ou para todos os setores da economia. O problema é que o governo quer tirar a desoneração sem a garantia de colocar a outra já em vigor, né? Isso mesmo. Então, é por isso que vem, então, essa possibilidade e a posição do governo agora mudando, né? Apoiando a proposta para ver se ela avança dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que assim, o momento agora é que a sociedade cada vez mais cobre os seus representantes, tanto na Câmara como no Senado, para que essas pautas saiam do papel. Nós, no Legislativo, Congresso, quando ele consegue construir os acordos para a votação desses temas, as pautas avançam. E nós estamos sobre uma necessidade urgente no país de ver essas pautas avançando. Né? Olha a quantidade de pessoas que voltam a ocupar os grupos da fome, de pobreza, pessoas em situação de vulnerabilidade extrema em todo o território nacional. Né? E nós temos outros problemas. A gente fala da pandemia, da questão da Covid, mas nós estamos tendo a pandemia do câncer agora, por exemplo. Porque as pessoas ficaram afastadas do tratamento, afastadas da busca pela realização de exames preventivos e estão chegando aos hospitais de câncer em todo o país em estado gravíssimo. Temos esse efeito na saúde e na educação também, né? Com muita gente que ficou fora da escola por tanto tempo, principalmente as famílias de baixa renda. E o senhor, como integrante da Comissão de Educação, queria saber a opinião do senhor sobre a necessidade ou não de se ouvir na comissão o ministro da Educação, Milton Ribeiro, inclusive sobre o que aconteceu no INEP, né? O órgão responsável por fazer o Enem perdeu 37 dos servidores que estavam em cargos de confiança, de coordenação, de chefia, porque eles pediram para deixar os cargos. Como se houver essa crise, é importante ouvir o ministro da Educação? Eu acho que sim, eu acho que é importante ouvir o ministro. O ministro sempre se colocou à disposição de ir à Comissão de Educação. Em algumas oportunidades eu estava presente, acompanhei as falas dele, sempre falas muito ponderadas, né, muito bem colocadas, mostrando o seu trabalho e a organização que há hoje dentro do MEC. E, inclusive, ele rapidamente apresentou uma nota pública, né, assegurando de que não teremos problemas com a realização das provas, nem do Enem, e que elas irão acontecer normalmente. Então, acho que isso é o principal nesse momento. Então, ouvi-lo, com certeza, vai ser muito importante até para trazer essa segurança para toda a população. E mais recentemente, o presidente Jair Bolsonaro disse que as provas do Enem vão ter a cara do governo. O ministro precisa se explicar sobre isso também, já que a prova é sigilosa, teoricamente não é para ter uma interferência de governo algum em relação ao conteúdo dos testes aplicados. Com certeza, mas o problema é que nós víamos que antes existia interferência sim e que o conteúdo e muitos temas, inclusive que era a pauta da redação nas provas, eram temas que, ao invés de trazer ou agregar em algum tipo de conhecimento, muito pelo contrário, né? Alavancava críticas, uma enxurrada de críticas ao Ministério da Educação, e eu acho que isso não traz benefício algum para a população. Então, acho que nós temos que ter esse cuidado, sim, e, ao mesmo tempo, assegurar agora, que eu acho que é o mais importante,
que é o retorno às atividades escolares pelas nossas crianças. Imagine que a criança dos 4 aos 7 anos, que está na fase de alfabetização, existem crianças que ainda não retornaram para a sala de aula. Então, existem cidades que ainda não retomaram as atividades escolares, e, deputado, mesmo com o avanço da vacinação. E isso pode provocar uma verdadeira crise maior do que que já existia antes da pandemia, por uma política de muitos anos que não deu certo, principalmente de atenção a essa área da primeira infância. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente fala sobre o compromisso do agronegócio brasileiro com a sustentabilidade. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente, Diego Garcia, deputado do Podemos do Paraná. Então, deputado, a cúpula das Nações Unidas sobre mudanças climáticas terminou de um jeito meio morno, o pessoal esperava mais resultados, mas um dos temas discutidos foi a agricultura de baixo impacto ambiental. O Brasil, inclusive, assinou, ratificou o tratado, o compromisso de reduzir esse impacto. Como que o senhor avalia esse acordo assinado pelo Brasil com relação ao que o agronegócio produz hoje no Brasil? Isso pode prejudicar o país? Olha, eu acredito que não. O Brasil, ele acompanha e ele dá um passo justamente para que não fiquem aquelas colocações por lideranças de outras nações que nada contribuem com o meio ambiente, muito pelo contrário, já destruíram tudo que podiam destruir em seus países e querem ficar dando pitaco aqui no Brasil. É que a gente não pode também dar motivo para que eles alimentem essa guerra comercial, né? Não pode dar uma desculpa para isso. É isso mesmo. Então, o Brasil, a cada dia que passa, ele avança na questão de tecnologias dentro do agro, que vai fazendo com que gere esse impulso do agronegócio em todo o país, esse avanço de novas tecnologias que deve continuar no Brasil. O Brasil deve continuar despontando entre as maiores nações do mundo e sem trazer danos significativos e impactos ao meio ambiente. E, ao mesmo tempo, é óbvio que nós precisamos avançar nessa pauta do meio ambiente em todos os aspectos, como política pública, desde os pequenos municípios aos grandes municípios, até mesmo porque nós temos, por exemplo, no Paraná, pequenos municípios em números de habitantes, mas com áreas territoriais enormes, grandes, gigantescas. Então, a gente não pode deixar ninguém de fora de uma política pública que seja efetiva, que traga mais segurança, maior proteção para o meio ambiente, que estimule isso junto às próximas gerações, mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos retroceder nos avanços que nós tivemos nos últimos anos dentro do agronegócio. Vamos pular lá de Glasgow, do meio ambiente, aqui para Brasília, agora para a política. Sérgio Moro está filiado ao Podemos, é possivelmente um pré-candidato à presidência da República pelo partido. Como que o senhor vê isso? Fortalece o partido, fortalece também os deputados do Podemos ou atrapalha a relação com o Poder Executivo hoje? Olha, vou falar aqui a opinião do senhor. A minha opinião pessoal, eu não fui consultado em momento algum pelo partido, pelas lideranças do partido, sobre essa vinda do ex-ministro Sérgio Moro para o Podemos. Então, eu tenho uma posição que eu sou governo hoje, de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que seria incoerente da minha parte, principalmente para quem acompanha o meu trabalho, na CCJ, na Comissão de Seguridade, na Comissão de Educação, ver eu defendendo o governo e agora, praticamente aos 45 do segundo tempo, pulando de barco, porque o partido tomou uma decisão que é legítima. O partido pensa no seu crescimento, pensa em colocar um nome como uma candidatura para o país, mas esse nome e essa candidatura não foi debatida, discutida comigo. Eu continuo com a minha posição em apoio ao governo do presidente Bolsonaro e numa possível candidatura dele à reeleição
irei apoiá-lo também. Agora, o senhor avalia que a candidatura de Sérgio Moro, posta como está, depois do discurso que ele fez de filiação Podemos, estrategicamente ele está ali à centro-direita, ele deve tirar mais votos, por exemplo, de Bolsonaro do que do ex-presidente Lula, né? E isso está previsto, o governo vai pensar numa estratégia eleitoral para tentar reverter isso e evitar que Sérgio Moro, de repente, consiga ir no lugar de Bolsonaro para um segundo turno contra o PT? Olha, a minha opinião, né, conversando com lideranças do Brasil todo, que nos procuram, inclusive também no Congresso, dificilmente o Sérgio Moro consegue hoje tirar votos, principalmente da direita, né, e cooptar esses votos para si. Eu acho muito difícil. Primeiro que ele tem posições que vão numa linha mais progressista, mais de centro-esquerda do que de centro-direita, minha opinião pessoal. E ao mesmo tempo, eu acho muito difícil ele conseguir cooptar os votos da esquerda para si, principalmente por conta do seu histórico. Eu acho que é uma candidatura que terá bastante dificuldade de decolar, de avançar, até porque em temas que são... que exigem posição, ele até hoje ele nunca se posicionou e se manifestou, né? É uma pessoa que sempre segurou os seus posicionamentos, então eu acho que ele vai ter bastante dificuldades. Obrigado, deputado, pela entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado também a você pela audiência. Tchau, tchau.